A paz do Senhor, Igreja do Senhor. Eu estou aqui para mais um vídeo, trazer a palavra que Deus ele tem ministrado ao meu coração. Eu já trouxe essa palavra uma vez, só que foi em ambiente público. Eu estive orando aqui na minha casa, né? Porque esse tempo em que eu tenho postado o vídeo, eu creio que é pelo lado ministerial que Deus quer que seja desenvolvido, não somente para ser alcançado pessoas muitas das vezes em ambiente fechado, mas também para alcançar pessoas que muitas das vezes estão aí na internet, tem pessoas que usam o próprio celular, eu não sei, as redes sociais aí para ameaçar ou para afrontar, para fazer coisas que não agrada a Deus. Deus, como ele tem uma chamada sobre nossas vidas, ele quer que nós façamos a diferença, né? Usemos, né, essas armaduras, né, que ultimamente tem sido lançada, tem sido mais usada para a glória dele e para fazer a obra dele, para alcançar vidas e assim, né, o nome dele ser glorificado, pessoas venham a ser alcançadas, serem salvas, libertas. E eu creio que através da palavra de hoje, Deus, ele marcou um encontro com você para falar contigo. E eu creio que vai alcançar muitas outras pessoas. Eu peço que vocês prestem bem atenção nessa palavra, porque ela é muito forte, é uma palavra muito séria. E eu sei a importância que tem a palavra do Senhor e o peso que tem ela, porque a palavra de Deus ela não volta vazia e ela nunca vai chegar no endereço errado, ela sempre tem o endereço certo. Então, vai prolongar um pouquinho, mas é por conta do texto, né, que eu vou ler com vocês aqui e eu peço que vocês acompanhem. E preste bem atenção para que vocês entendam a revelação do Senhor nessa noite. Amém? Então, quem quiser abrir a Bíblia comigo, você abre aí na sua casa. E se você quiser, então, só ficar assistindo, só presta atenção para que você não ficar desligado e não compreender no decorrer da administração dela, tá bom? Vamos lá, eu vou ler aqui em 1 Reis, capítulo 22, que fala quando Micaías vai advertir a Acabe. Só não vou pregar agora, porque para que tenha acompanhamento bíblico é muito importante a gente ler, né? Porque tem gente que vai achar que é mentira, né? Muitas das vezes a gente comentar. Então é muito bom ver lá pela palavra, que aí vai ver o fundamento. Amém? Vamos lá. Micaías adverte a Acabe. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tornar da mão do rei da Síria? Então perguntou Josafá: Irás tu comigo a peleja Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulte hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir. E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mau. Este é Micaías, filho de Enlá. E disse Josafá: Não fale, ó rei, assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Enlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um ao seu trono, vestidos de trajes reais na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quinaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios, até todos os consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: Sobe a Ramote e Gileade, e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui as palavras dos profetas. A uma voz predizem coisas boas ao rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fale bem. Porém, Micaías disse: Vive
o Senhor que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mau? Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe, para que suba e caia a Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou um mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou, feriu Micaías no queixo e disse: Por que saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, chefe da cidade de Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão da angústia e com água da amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouve, povos todos. Amém? Eu vou ser bem específica com os irmãos. Eu poderia dividir a palavra do Senhor em duas partes. Tanto na parte ministerial, o preço que é falar a verdade, que muitas das vezes as pessoas só querem que enche o ego delas, nem sempre querem ouvir aquilo que é importante. Muitas das vezes Deus tem um livramento, Deus tem uma correção para dar para a pessoa e a pessoa não aceita. Eu poderia falar nesse pedestal o preço que é, porque Micaías é que sofreu. Só que não é esse pedestal que Deus quer que eu traga hoje. Deus quer que eu traga o pedestal da importância de ouvir a palavra de Deus e obedecer. Quando Deus ele envia o profeta dele. E aqui, para que os irmãos entendam, eu vou voltar para o início. Para que os irmãos entendam, o rei Acabe era um homem assim que ele não servia a Deus. Ele era, para quem eu imagino que todos conheçam, Jezabel, uma mulher maligna, que era a esposa de rei Acabe. Ela induzia ele a adorar outros deuses, era uma mulher era uma mulher tirana, ela adorava perseguir os profetas do Senhor, matar também os profetas de Deus. Ela era uma mulher maligna. E Acabe era marido dessa mulher, era um homem que não tinha realmente intimidade com Deus, ele não tinha nada com Deus, fazia totalmente as coisas opostas. E já o rei Josafá, ele tinha sim compromisso com Deus, ele era servo de Deus, ele tinha quem protegesse ele no meio dessa guerra. E se a gente lê nos capítulos antes, Josafá ele fez uma aliança com o rei Acabe, que é onde a gente tem que vigiar também com quem a gente faz aliança, só que eu não vou falar disso aqui. E então, quando surgiu uma guerra para eles, que eles já estavam uns 3 anos sem partirem para a guerra, porque ambos eram reis, rei Acabe era de Israel e o rei Josafá era de Judá. Ambos fizeram aliança e nessa guerra que se surgiu, ambos quiseram participar. Só que os reis, eles tinham que ser prudentes. Eles consultavam os profetas para saber se eles estavam com a sorte para poder ir para a linha de frente e enfrentar guerras. Senão era muito importante eles se preservarem. Só que na guerra, quem tem Deus, tá preservado.
se Deus não permitir nós ir pra guerra, quem peleja por nós é o Senhor. Então, de um jeito ou de outro, a gente vence a guerra porque a gente tem Deus. Só que Reacabe, ele não tinha Deus. Que Deus que ia defender ele? E aqui nessa palavra, eles resolveram chamar profetas para poder ali revelar para eles se era para eles irem ou não. E é isso que aqui entra nossas vidas, né? Em tudo, igreja, a gente tem que consultar ao Senhor. Porque muitas das vezes a gente perde guerra, perde batalha pelo posicionamento errado. Muitas das vezes, mesmo ouvindo a palavra de Deus, que a gente tem que consultar, ou Deus, pela sua bondade, vem e nos revela se é pra gente fazer ou não. Ele ainda nos avisa antes das coisas acontecerem. E muitas das vezes a gente perde por quê? Por desobediência, por falta de vigilância. Vocês estão entendendo? E para que os irmãos entendam que Reacabe chamou os profetas, só que esses profetas, eles eram bajuladores, eles não tinham nada de profeta, era mais o espírito do engano, era um povo mentiroso. E na visão que Micaías teve, ele viu que o rei de Judá, que era o rei Josafá, que era servo de Deus, ele ia vencer a guerra porque Deus tinha dado o povo nas mãos dele. Então ele podia partir para a batalha porque Deus estava com ele, não ia se suceder nada. Tanto que mais para frente eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Já o rei de Israel, o rei Acabe, a revelação já para ele foi diferente. Tanto que, mesmo eles com aliança, Deus preferiu até preservar a vida de ambos, né? Josafá podia ir para a guerra, já rei Acabe não poderia ir. E Deus falou que para ele não ir, porque na guerra ele ia morrer. Porque o público que ia estar com ele, que é o exército dele, ia estar disperso. E rei Acabe ali ia ser ferido. Ele não ia vencer a guerra, Deus já havia falado para ele. Só que Reacabe, ele era aquele tipo de pessoa que ele tinha um ego muito inflado, ele não aceitava um não, ele não aceitava algo que fosse contra os anseios dele, porque ele só queria, como ele era rei, estava acostumado tudo fazendo as vontades dele, ele queria, sabe, ele queria que enchesse o ego dele, como todos falavam que ele podia ir, que ia acontecer tudo certo, ele queria que Micaías falasse a mesma coisa, mas é aí que entra, né? Uma pessoa que serve de Deus não pode mentir, não pode encher ego de ninguém, nem passar por cima da voz de Deus para poder mentir, tem que falar a verdade. E Micaías passou por cima, mesmo correndo o risco de morrer, de apanhar, ele pagou até o preço, foi até preso, mas ele falou a verdade, ele falou, se tu fores pra guerra, você vai morrer. Explicou para ele que o exército dele ia estar disperso, que não era para ele partir para a guerra, porque sabia que ia acontecer algo de forças maiores ali e eles não iam vencer a guerra. Só que Reacabe não quis ouvir. E o espírito do engano, quando Micaías, ele mesmo viu o próprio Deus, porque o inimigo ele chega para falar com Deus, assim como fez com Jó, teve que ir até Deus para pedir permissão, né? Se a gente ler a palavra vai falar disso. Aqui não foi diferente, o inimigo, o espírito do engano, chegou até Deus, e quando Deus falou, quem é que vai conduzir Acabe? E o próprio espírito do engano falou, eu vou conduzir. Olha o risco da gente não ter o dom de discernimento de quem é os profetas. O risco da gente ouvir vozes que não provêm do Senhor. De não consultar a Deus até Deus responder. Porque muitas das vezes, um monte de gente sabendo, que muitas das vezes está do nosso lado, não vai se permitir ser usado por Deus. Vai querer falar aquilo que a gente quer ouvir. Mas só que Deus, ele não está dentro desse negócio. Deus, ele é pai. Muitas vezes ele vai falar totalmente o oposto para nos dar o livramento ou para fazer a gente enxergar de outra forma. Vocês estão entendendo? Para evitar um monte de coisa. Porque tem situação que é só Deus que entra, né? Pra gente entrar. Tá entendendo? Que como eu falei de início, tem guerra que não é para nós entrar, tem situação que não é pra gente se posicionar, tem situação que é pra gente ficar no nosso canto mesmo, na onde a gente está. Só que Reacabe não quis saber. E ele falou que era o espírito do engano. Micaías, o profeta do Senhor Jesus, profeta de Deus, foi falar, esses profetas sendo usados pelo espírito do engano. E Deus, mesmo Reacabe sendo teimoso, com aquela soberba dele falando alto, Deus, mesmo assim, querendo dar chance para Reacabe, revelando para ele, usando o profeta, para ele poder desistir. Não, ele mesmo assim, que ouvindo a palavra do Senhor, ele passou por cima da voz de Deus e desobedeceu. É que eu não li o capítulo depois, para vocês entenderem o que aconteceu, mas eu vou falar aqui agora. Aí ele resolveu prender Micaías, o profeta do Senhor. O que aconteceu? Ele ainda falou que se ele voltasse com vida, não foi Deus que usou ele, mas se ele não voltar, que eles vão ver que foi Deus que usou a vida dele. Que Deus usou ele para falar ali naquele dia. Foi quando eles partiram para a guerra. Ai, perdão, igreja.
Quando eles partiram para a guerra, quando começou aquela batalha, passaram pelo rei de Judá, que foi o rei Josafá. Eles viram, não é esse rei que a gente procura para matar. Então eles saíram, eles seguiram o caminho. E o exército do rei Acabe estava tão disperso ali que de longe feriu ele com uma lança. E na hora ele lembrou que Deus tinha falado com ele, que não era para ele partir para essa guerra. E o que ele fez? Desobedeceu à voz de Deus. E ali ele morreu. Então, igreja, o que eu falo para vocês, obedeça a voz do Senhor. Se Deus te deu uma palavra, ouça a voz dele e obedece, porque é a palavra dele que nos dá livramento, é a palavra dele que nos dá vida, é a palavra dele que nos restaura, é a palavra dele que nos preserva. Não tente o máximo abaixar o ruído das pessoas que muitas das vezes nos bajulam, que às vezes não gostam da gente e querem falar coisas que muitas das vezes viola aquilo que Deus falou pra gente. E se é uma pessoa que não obedece à voz de Deus, é uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, pode nos fazer sim perecer, nos conduzir pro caminho errado. E se essa pessoa não é usada por Deus, a gente tem que tapar os nossos ouvidos. Então, nessa noite, se permita obedecer à voz do Senhor. Se Deus te deu uma palavra, foge daquilo, da aparência do mal, porque muitas das vezes vai surgir consequências. Coloca nas mãos de Deus. Se você não aguenta a peleja, essa peleja tá mais forte do que você. Fala, Deus, essa peleja tá mais forte do que eu, coloco nas tuas mãos, peleja por mim. Porque a Bíblia mesmo diz que quando Josafá entrou numa outra guerra, quando teve 3 reinos contra ele sabia que não estava sobre a capacidade dele de poder enfrentar a peleja. Ele foi lá, ele orou, ele jejuou, ele adorou o Senhor. A nossa peleja muitas das vezes vai ser no joelho, vai ser no jejum e na palavra. É Deus quem vai lá resolver pra gente. Então, nessa noite, Deus fala pra você, entra pra oração, entra pro jejum, entra pra palavra. Porque é Deus quem vai pelejar por você. Você vai ter situação que você não vai precisar fazer nada. É Deus quem vai te justificar. É Deus quem vai te livrar. É Deus quem vai ali prosperar você no meio da situação onde vão ver que é Deus na sua vida. E você não vai ser envergonhado nem confundido. Envergonhados e confundidos serão aqueles que tentarem contra você. Então, se segure na palavra do Senhor, porque Deus, ele é fiel para fazê-la cumprir, ainda mais aos que servem verdadeiramente ao Senhor, porque os que esperam no Senhor não serão decepcionados. A palavra de Deus mesmo diz isso. Então, se segure na palavra do Senhor, obedece a voz dele, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu já passei por experiência e eu sei o que Deus fez pela minha vida. E eu posso dizer aqui com toda a firmeza que Deus foi comigo e é por isso que eu estou de pé hoje. Porque a peleja que quem enfrentou por mim foi Deus. E hoje eu estou aqui para testemunhar isso. Amém? E ali Josafá, ele ainda chamou a congregação para poder ali clamar a Deus. Deus usou um profeta ali no meio. Deus usou um que ninguém dava nada, um que não era nada praticamente. E falou que Deus era com ele, que era Deus que ia pelejar por ele, mas porque ele resolveu consultar o Senhor e dar lugar para Deus. Então dá lugar para o Senhor, não dá lugar para carne não, nem para emoção. Não deixa a soberba falar alto, porque tem situações que vai nos fazer passar pelo vento. Então seja obediente à voz de Deus, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, o livramento que ele vai te dar. Ouça a voz de Deus, não faça como Acabe não. Acabe ali, ele ainda perdeu a vida pela desobediência à voz de Deus. Você vai sair mais que vencedor, assim como Josafá, que obedeceu à voz de Deus, e ali saiu com posse de vitória, porque Deus foi com ele. Rei Acabe, por ele não adorar a Deus, ele não tinha outro Deus, porque fora da presença do Senhor não há salvação. E ele achando que ele era o poderoso, olha aí, ele perdeu a vida dele. Vocês estão entendendo? Então se segura na palavra do Senhor, se coloca debaixo da brecha que Deus mandou você estar. Vá jejuar, orar, buscar o Senhor, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e todos vão ter que dizer que foi Deus. Amém? Deus te abençoe.